Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio nosso do VasqueCast. Estou aqui com o Cris, seja bem-vindo. Isso aí, Renan. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui que eu tenho certeza que a maioria de nós aí, vasculares e médicos de uma forma geral, não estão tão habituados, mas isso é um grande erro, né? Eu estava até conversando aqui antes, né, que eu acho que os dois principais pontos aqui de áreas não médicas, que eu acho que a gente deveria sempre estar se informando mais, é a parte de finanças e a parte aí de direito médico e tributação, né, associado aí junto a essa parte do direito. Então, para conversar sobre esse assunto aqui, a gente convidou a Ana Carolina Daer Costa. Ela vai contar, ela é advogada, né? Mexe especificamente com essa área, mas eu vou deixar ela explicar um pouquinho mais para a gente aqui. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada. E conta pra gente aí, se apresente aí para os nossos ouvintes, contando um pouquinho da sua trajetória, por favor. Legal, obrigada, Christian, Dr. Christian, obrigada, Dr. Renan, é um prazer estar aqui com vocês. Sigo o Instagram, acho maravilhoso, então foi bem bacana vocês trazerem assuntos que é diferente aí da área médica, mas que traz um impacto grande para o exercício profissional. Então, eu sou advogada, especialista em direito médico e da saúde, mas a minha primeira especialidade foi direito tributário. Então, eu comecei a trabalhar com direito tributário, e aí os meus clientes eram clientes médicos, que eu fazia o planejamento tributário para reduzir a carga tributária para esses médicos, para essas clínicas médicas. E aí começou a ter a necessidade de fazer análise em prontuário médico, termo de consentimento informado. Falei, peraí, então deixa eu me especializar também nessa área. Então, me especializei em Direito Médico da Saúde e me dedico agora profissionalmente só nessa área específica de atuação na assessoria do profissional médico. Então, sou mestranda em Ciências da Saúde, estou, assim, bem enveredada para essa parte da saúde, de medicina. Então, faço mestrado em Ciências da Saúde aqui no IANSP, em São Paulo. Faço parte da Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina, que foi uma porta maravilhosa que me abriu durante essa jornada aí de advocacia especializada no assunto. Sou assessora jurídica de um hospital público estadual, que é referência no estado de São Paulo, que é o Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos. Então, a gente tem um contato aí com médicos residentes, os médicos que atuam nessa área aí. A gente tem bastante informação para trazer para os seus ouvintes. Legal. Deu para entender aqui, né, que a Ana tá já bem dentro desse campo, né? Acho difícil achar alguém para explicar um pouco melhor isso aí pra gente do que ela. Então, assim, com relação a essas questões tributárias que afetam aí os profissionais da saúde e mais com viés aí pros médicos vasculares, quais que são, assim, as obrigações tributárias que eles devem cumprir, assim, para fazer tudo direitinho? Então, para os médicos vasculares é importante, ou ele vai exercer atividade pelo seu CPF, pessoa física, então ele vai ter um livro caixa, e esse livro caixa se desviar aí, porque tem que bater despesa e receita. Se você bater despesa e receita certinho, você não vai pagar carga tributária nenhuma. Só que é muito difícil você conseguir bater certinho despesa e receita. Então, o que está fora disso, você acaba sendo tributado em 27,5% de imposto de renda, pessoa física. Então, é uma carga tributária elevada. Agora, para os médicos vasculares, interessante para exercer atividade médica é constituir um CNPJ, uma empresa, ter um contrato social. Por quê? Quando você constitui uma empresa, a sua carga tributária automaticamente ela é reduzida. Então, de 27,5%, no máximo, aí você vai pagar 12% de imposto. Então, já é um avanço enorme, uma redução da carga tributária muito grande. Então, para o médico vascular, é muito importante ele focar, ver qual é a atividade. Quando os médicos fazem a opção de estar mais clinicando, mais consulta, às vezes vale a pena ficar até no livro caixa, que ele consegue bater aí receita, entrada e saída certinho. O que entra em despesa, por exemplo? Então, o custo que você tem com os seus colaboradores, aluguel, internet. Então, esses custos todos você consegue colocar como despesa. Todo o custo que tem no consultório ou na clínica para manter a estrutura, para você conseguir exercer a atividade, são despesas. Aí, às vezes, você consegue ter uma receita boa em entrada, você bate, não paga imposto nenhum. Só que aí, se você tem uma atividade, por exemplo, procedimento cirúrgico ou procedimentos minimamente invasivos, que seja exames, aí vale a pena talvez você constituir uma sociedade, um CNPJ, para ter essa carga tributária reduzida. Entendi. E assim, pensando como vascular, assim, né, quando a gente, principalmente nossos ouvintes que são pessoas mais jovens, né, assim, fica um pouco na dúvida e a gente tende a cometer alguns erros, né, agora no começo, sobre
como constituir o CNPJ, assim, quais seriam, o que você acha que são os principais, os erros mais comuns de quem está começando agora uma carreira nesse intuito? O interessante para você começar a carreira e estar tranquilo com o fisco, porque a preocupação maior é isso, né? Vou pagar muito imposto, como que é? Então, é você buscar uma assessoria especializada. Então, às vezes, a pessoa procura um contador. O contador, ele é um profissional que ele tem expertise para lançar tributos. Emite nota, lança os tributos para emitir DAS, que são as guias que você paga o imposto, ou DARF. Vale a pena você realmente buscar um profissional da área da advocacia, que seja especializada, por exemplo, em direito tributário, que é o correto, para conseguir orientar. Como que ele vai orientar? Primeiro, ele vai ter que entender qual é a atividade do médico. Então, se você chegar para mim, doutor, e falar assim, olha, eu opero e faço muito mais exames do que consulta. Eu falo assim, então, vamos fazer um planejamento tributário, porque do procedimento cirúrgico e dos exames, você consegue reduzir a sua carga tributária. Aí você vai conseguir também dimensionar e ver qual o melhor regime tributário se encaixa para sua atividade. Então, pode ser o Simples Nacional, que todo mundo já ouviu falar, né? Os médicos talvez não tenham um conhecimento muito técnico sobre o assunto, e nem devem ter, obviamente, mas é interessante que todo mundo já ouviu falar em Simples Nacional, lucro presumido. Quando fala em dinheiro, em tributos, todo mundo conhece um pouquinho, né? As expressões, pelo menos, sabe? Como que funciona, como que funciona na hora de pagar, né, doutor? Então, vale a pena buscar uma assessoria, porque essa pessoa ela vai entender qual é a sua atividade e qual regime tributário melhor se encaixa para o médico. O mais importante é saber que se o médico for atuar pelo CPF, ele pode, não tem problema nenhum. Ele tem que dar recibo dessas consultas. Se ele conseguir fazer esse livro caixa que eu falei no início, é muito bom, porque ele não vai ser tributado, mas é muito difícil bater receita e despesa, e o que ultrapassar é 27,5%. Então, é uma carga tributária muito alta. Então, o médico que está nos assistindo, o interessante é saber isso, que ele consegue reduzir essa carga tributária tendo uma assessoria em relação a isso. E essas informações que vocês estão trazendo é importantíssima, porque ele já vai saber, peraí, opero, faço exame, então é interessante eu constituir uma empresa, ter um CNPJ. Aí vai escolher qual que é o regime tributário mais vantajoso. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Essas informações que vocês estão colocando aqui já vai conseguir dar um norte bacana para os médicos que estão assistindo. Legal, já aproveita, já fala o seu Instagram aqui para o pessoal saber como é que vai achar você, caso queira fazer uma consulta aí com você. O meu Instagram, eu não coloco tantas informações no Instagram, mas sempre tem. Aí a pessoa consegue entrar em contato com você. É o Carol Daher Costa. Pronto, aí a gente pode se falar, eu posso ajudá-los aí, tirar dúvida no que vocês tiverem, obviamente. Legal, aí o pessoal já aproveita, já deixa o like no vídeo aqui pra gente. E aí, assim, vamos entrar, então, numa parte mais para dentro desse assunto. Entrar mais para dentro é complicado. Vamos entrar mais nesse assunto, entrando agora na parte aí da questão do regime tributário, o regime societário, qual que seria o mais adequado aí para cada tipo de profissional, assim, não cada tipo possível, mas aquele que faz mais procedimento ou aquele que faz mais consulta, qual que seria o regime tributário e societário mais adequado? Porque o vascular, ele pode partir tanto para um atendimento mais em consulta, quanto para uma realização de Doppler, exame diagnóstico, por exemplo, ultrassom, como procedimentos pequenos, minimamente invasivos, até mesmo ambulatoriais, e também pode trabalhar com cirurgias grandes em hospitais, né? Sim. Então, o vascular tem um espectro muito grande aí de atuação. Né? Como o forte de vocês aqui são os vasculares que estão mais focados em cirurgia. Creio eu, ou não. Eu acho que assim, a maioria vai estar envolvido ou com cirurgia ou pelo menos com procedimentos. Acho que assim, com certeza existem, claro, mas eu diria que a minoria faz apenas consulta. A minoria. Legal. Tá? Então vamos imaginar aqui um cenário de um médico que faz as consultas, obviamente, e também tem aí, realiza procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos e exames. O ideal, né, e o que está na lei, amparado pela lei, para ter uma redução da carga tributária, é você fazer uma equiparação hospitalar. O que é isso? O hospital, ele tem uma carga tributária reduzida e tem uma lei específica para isso. E essa lei equipara o hospital às clínicas e consultórios médicos.
Então, o médico precisa constituir uma empresa, tem que ter um regime societário específico, que é o regime societário, sociedade empresária. Então, tem pontos que tem que ser observados, porque às vezes o médico fala assim, legal, eu tô fazendo planejamento tributário, reduzi minha carga tributária, só que ele não tá cumprindo todos os requisitos colocados pela lei, pela legislação e pelo fisco, pela Receita Federal do Brasil. Aí acaba sofrendo uma autuação, aí vem uma imposição de multa, então tem que ter cautela e ter conhecimento realmente de como que funciona todo esse processo. Então, ele vai optar em um regime societário que é de sociedade empresária, constitui um CNPJ. O regime tributário correto é o regime do lucro presumido. Então, tem o Simples Nacional, que a gente conversou aqui, que tem já uma carga reduzida por si só, e o regime do lucro presumido, que com o planejamento tributário, você consegue reduzir ainda mais essa carga tributária. Então, por exemplo, que a gente estava conversando, no Simples Nacional, geralmente aí o médico vai pagar entre 6, 7, 10% de carga tributária. Tudo depende do faturamento, né, que a gente tinha falado. Com o lucro presumido, essa carga tributária fica em 12%. Tá? E aí, com o planejamento tributário no lucro presumido, que é a redução da carga tributária, ele vai pagar mais ou menos uns 5,65% de imposto. Então, fica mais em conta, né? A redução da carga tributária, ela é tão significativa que ela é menor do que o Simples Nacional. Então, ele tem que optar por uma sociedade empresária, optar pelo lucro tributário, regime tributário, lucro presumido, isso. E aí precisa ter todos os alvarás certinho. Aí é que tá. Quando a gente vai fazer que são esses alvarás aí? Quando a gente vai fazer o planejamento tributário, a gente dá uma olhada na clínica num geral. E o que acontece, às vezes, é que as clínicas, elas estão aí, os médicos estão atuando, às vezes sem alvará da vigilância sanitária, que é muito sério. Com certeza. Né? Porque a vigilância bate pesado, né? Tem a Anvisa aí também. Tem que fiscalizar mesmo. Tem que fiscalizar. E depois da pandemia, eles começaram a vir senão mais vira forte coisa, também. fundo de quintal aí, garagem, vira consultório, né? Exatamente. E tem também os CNAES, que são cadastros de atividades, que é importante. Então, a gente começa a observar, então, às vezes o médico ou tem só uma alvará da vigilância sanitária só de consulta, só que ele faz procedimento cirúrgico. Então, tá faltando alvará. Então, cada atividade médica tem que ter um alvará específico. Olha que interessante. É bem interessante mesmo. Né? Eu acho que também, para quem não entende muito, tá ouvindo também, é meio que quando você abre uma empresa, né, o CNAE e o CNES o código que você coloca da atividade que a sua empresa vai fazer. Então, você especifica, estou criando uma empresa para isso, para consultas, para exames, para cirurgias. O CNAE. O CNAE. E como que faz, por exemplo, um médico aí que está nos assistindo, ele já tem uma PJ, tá lá o CNAE apenas para consultas, não tem para exames diagnósticos ou procedimentos. Para ele fazer essa alteração, como que ele teria que fazer? Sabe o que é legal? Que quando eu falo sempre, né, vou dar alguma aula em relação ao planejamento tributário, depois que a gente tá no momento que eu tô dando a aula, ou às vezes depois que termina, eu vejo o pessoal pegando o celular para ver. Deixa eu ver meu contrato social. Deixa eu ver se eu tenho alvará da vigilância. Porque o médico, ele não tá atento em relação a isso. Então, às vezes, ele contrata um profissional da contabilidade, que é um profissional capacitado para constituir uma empresa, tá certo? Mas esse profissional não tem esse conhecimento técnico que dá para fazer esse planejamento tributário, seguir vários requisitos, tanto da vigilância sanitária, para conseguir enquadrar o médico num regime e numa condição que ele tem um benefício fiscal. Então, para ter benefício fiscal, você tem que cumprir uns requisitos. E o que você tinha me perguntado mesmo, doutor? O médico que já está com uma PJ constituída, só que o CNAE dele, CNAE dele tá só para consulta. E ele quer agora ficar regular, né? Percebeu que tá fazendo errado. Como que ele faz para acrescentar esses novos alvarás e CNAE, por exemplo? Exato, porque às vezes o médico não quer fazer planejamento tributário, mas ele quer estar certinho. Às vezes tá assistindo a gente, não quero esse negócio de reduzir a carga tributária. Tem alguns médicos que tem um pouquinho de receio, e tem que ter mesmo, porque isso tem que ser feito de uma forma segura, juridicamente. Mas eu não quero, por exemplo, eu só faço consulta e eu tô bem do jeito que eu tô. Não quero mexer. Então você precisa entrar em contato com o seu contador e pedir quais que são os CNAES que eu tenho, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Então, quais os CNAES que eu tenho? Então, se a atividade é consulta, tem que ter um CNAE de consulta. Se a atividade é procedimento cirúrgico, mesmo que seja minimamente invasivo, precisa ter um CNAE de procedimento cirúrgico. Outro para exame. E um outro que é muito interessante, que na grande maioria das vezes a gente observa que os médicos não têm, que é para emissão de nota fiscal para aula. Então, tem muitos médicos que são convidados para ir no congresso, aí emite a nota lá, aula,
dá essa nota tá ilegal. Porque ele não tem um KNAI específico de aula, né, de cursos, para poder emitir aquela nota. Olha só que absurdo. E se ele tivesse esse KNAI, talvez até tem algum benefício quando é atividade de ensino, alguma coisa assim? Não tem benefício nenhum. Mas para emitir as notas, precisa ter o KNAI específico daquela atividade. Entendi. Então, às vezes, o médico só tem o KNAI de consulta e tá lá, ó, emitindo nota de procedimento cirúrgico, exames, aula. Então, ele está irregular perante o fisco. Tá. Então, essas notas fiscais, por exemplo, pode ter uma autuação. Então, pode ter uma imposição de multa por emitir uma nota de uma atividade que você não tem nenhuma... Não é compatível, você não colocou lá na Receita Federal, você não se cadastrou para aquela atividade. Olha que loucura. Teoricamente, você não pode ter... Você não, talvez nem preparou a estrutura para fazer, né, a nota que está emitindo. Exato. Eu vejo assim, eu acredito que a grande maioria dos médicos, né, eles nem façam isso por maldade. É que não tem ideia que precisaria de um KNAI diferente, né? Exatamente. Eu quero voltar a dar um passo atrás, que eu com uma dúvida para gente esclarecer um pouco mais aqui para os nossos ouvintes, né? E telespectadores também. Que assim, o Simples Nacional, né? A gente vai lá, faz o serviço, mensalmente a gente vai, emite a nota, no mês seguinte paga o imposto, beleza. O lucro presumido, que muitas vezes, né, é um consultório, por exemplo, então varia demais, né, o faturamento mensal ali daquela clínica ou consultório. Como que faz essa questão do lucro presumido, né, porque eu acho que nem é mensal, né, pelo que a gente estava conversando, e como que você presume esse lucro? Você faz uma média? Se vier diferente, como que funciona? É que assim, no Simples Nacional, você tem um faturamento, e esse faturamento que você tem, dependendo do faturamento, vai incidir uma alíquota. Então, até 300 mil é uma alíquota de 6%. Por ano. Tá? Então, é 6%. Se você passar disso, daí começa a ter alíquotas gradativas. Então, pode chegar até 15% essa alíquota. Tá. E aí, os impostos, todos os médicos que constituem um CNPJ, ele vai pagar PIS, COFINS, que pagam mensalmente, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que esses impostos... No regime do lucro presumido, ele é trimestral. Já no Simples Nacional, você paga uma DAS, que é uma guia, e vem todos aqueles impostos. Então, se o pessoal for buscar essa DAS, você vai ver. PIS, COFINS, imposto de renda... É assim, né? PIS, COFINS, imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido e ISS. Então, tem todos esses impostos. E você paga todo mês. Isso aí. Quem está no lucro presumido paga PIS, COFINS e ISS mensalmente, através do DARF. Aí muda o nome dessa guia. E o imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido paga trimestralmente, que é aquela carga tributária mais elevada, que é a carga tributária que tem o benefício fiscal. Que aí você consegue reduzir referente a procedimentos cirúrgicos e exames. Entendi. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço e sei qual que é o regime tributário, elas são Simples Nacional. E todas elas fazem procedimento. Olha, tá vendo? E então, aí o senhor tinha me perguntado o lucro presumido. O lucro presumido, ele não tem variação de alíquotas. A alíquota é fixa. Entendi. Então, é 3,75 de PIS e COFINS, e aí o imposto de renda e a contribuição dá 7,68, mais ou menos. Então, você vai pegar uma carga tributária de 12, mais ou menos. Desses 4 impostos, lembrando que tem o ISS, que geralmente é 2%. Então, é uma carga um pouquinho alta, né? Aí, se você tem a redução da carga tributária, você vai pagar 5,45%, que a gente tinha conversado. É uma redução. É uma redução significativamente. Absurda, com certeza. É muito grande. E quanto maior o faturamento, maior vai ser a diferença. Maior. Aí, consulta, você acaba pagando a carga tributária normal. O procedimento, exames, a carga reduzida. E o interessante é que não pagar esse imposto, você não paga, porque é um benefício fiscal, então você não está fazendo o pagamento, porque a lei ampara esse benefício, e a Receita Federal também, obviamente cumprindo todos os requisitos, e isso você traz de retorno para a clínica, você vai investir na sua clínica, né? Com certeza. Equipamento, cursos, enfim. Verdade. Existe um limite, assim, de procedimentos que você pode estar fazendo para já conseguir esse benefício? Ou, vamos supor, aquela pessoa que não faz tantos procedimentos, assim, tá começando um consultório, por exemplo, faz um ultrassom, uma esclera, mas está rodando bastante consulta. Vale a pena, você acha, migrar para o lucro presumido? Ou nessa situação ainda seria interessante ficar no Simples Nacional? Não, nessa situação que você tem o seu faturamento, ele vem muito mais de consulta, vale a pena ficar
no Simples Nacional. A partir do momento que você inicia as atividades e começa a bombar em referente a procedimento, a exames, que seu faturamento começa a aumentar em relação a isso, aí, sem sombra de dúvida, já faz a alteração do regime societário, que aí não é mais uma empresa simples, né, do Simples Nacional, vai ter que constituir uma empresa no regime societário de sociedade empresária e migra do Simples Nacional, que é o regime tributário, para o lucro presumido, porque daí a vantagem é enorme. Então, é só fazer uma continha, o médico vai lá, faz uma conta, meu faturamento é mais consulta, fico no Simples. Meu faturamento, ele é mais procedimento e exame, faz a migração. Perfeito. Entendi. Eu acho que eu vou ter que mudar o meu. Também. Que bom! Uma coisa que a gente acabou conversando em off aqui, mas que eu achei extremamente interessante, eu acho que também vai agregar demais aí para quem tá ouvindo, é aquela questão dos médicos que acabam trabalhando em hospitais, né, em regime de plantão ou consulta pelo hospital, mas acabam que eles não recebem pela PJ, né, eles meio que entram com alguma participação societária e acabam recebendo por essa via. Como que seria o adequado, né? E por que essa forma a gente já viu que não é a melhor, né? O que pode dar de problema para os nossos colegas aí? Olha, esse tema é muito legal. Eu tenho certeza que tem um monte de gente falando, nossa, eu faço plantão, eu tô desse jeito. Então, realmente é uma informação que vai fazer diferença no dia a dia. Por que a gente precisa ter o conhecimento disso? Porque se você não sabe, você acaba optando por assinar um contrato que não vai te trazer segurança jurídica. Então, agora, a partir do momento que você sabe, então você pode realmente chegar na terceirizada. Então, por exemplo, o médico, ele vai dar um plantão num pronto-socorro público, que seja, né, estadual, municipal. Geralmente, ele é contratado pela terceirizada, não pelo estado e nem pelo município. E a terceirizada vem e coloca aquele contrato de cota de participação. Aí tá todo mundo, meu é assim, né? Doutor. Então, você assina esse contrato de cota de participação. O que é um contrato de cota de participação? Nada mais é que a terceirizada, ela é um sócio ostensivo, é o sócio que aparece ali, então a terceirizada tem esse contrato com o estado ou com o município, né, aparece ali, e o sócio, vocês médicos, vocês estão como sócio participativos ou chamado sócio oculto, você não aparece na sociedade, você fica lá, oculto. E aí, você vai receber o plantão porque você é sócio oculto e assinou um contrato de sócio por cota de participação. Só que a pessoa que é o sócio oculto ou sócio participativo não pode ter um pagamento nem fixo, né? Porque você acaba, às vezes, fazendo 30 horas de plantão, não sei, dependendo, você acaba tendo aquele pagamento por aqueles plantões que você realizou. Você não poderia, porque você é sócio. O sócio oculto e ostensivo deste regime societário nada mais é que um sócio que investe no objeto daquele contrato social e recebe os seus lucros, os seus dividendos. Então, é um contrato totalmente desvirtuado. Né? Então, o médico, ele acaba trabalhando, o sócio oculto, ele não pode trabalhar no objeto daquele contrato, ele só investe. Foi o que a gente conversou, que o senhor tinha como colocado, se fosse um acionista. Como se fosse um acionista. E não, ali ele está trabalhando para aquela empresa e está recebendo pela prestação de serviço. Então, não tem nada a ver com o contrato de sócio por cota de participação. E por que o médico precisa saber disso? Caso ele não receba pelos plantões e vá buscar o que ele entende de direito, né? Não recebi, eu vou buscar o Poder Judiciário, porque essa terceirizada vai ter que me pagar. Eu dei o plantão. Deu o tombo. Ele não recebe. Porque o contrato, ele é sócio. Ele não teria que receber nada, ele teria que receber só os dividendos. Não um valor pela prestação de serviço, porque ele não prestou serviço. Ele não pode prestar serviço. Nossa, tudo errado. Ele é um sócio oculto que vem investir naquela sociedade. Então, qual que é o risco de assinar um contrato desse com uma terceirizada? Não receber os seus honorários pelos plantões. E você não vai ter o que fazer. Recebe, juridicamente. E por isso que elas têm, muitas dessas terceirizadas têm uma liberdade de não pagar ou demorar 3, 4 meses para pagar. Porque ele sabe. E eles podem fazer isso. Pode. Ele sabe que se você for buscar o Poder Judiciário, você não vai receber. Porque você não era pra você receber. Não era. Você não tá você prestou, serviço. mas você não poderia estar prestando. Exato. Então tem uma fraude aí fiscal, porque também o médico ele recebe esses valores e ele vai ter que pagar 27,5%. Então, se você tá recebendo na sua conta corrente esse valor e tá achando que tá tudo bem e não tá pagando imposto... Leão já vai vir. Vai. Exato, doutor, vai vir. Aí é 27,5%. Né? E ainda tá fraudando a relação de um vínculo empregatício. Porque, na realidade, seria isso.
e tá com um contrato totalmente desvirtuado. Então, é um prejuízo enorme pro médico e o médico não sabe. É uma bomba. É uma bomba, doutor. Porque ele tá recebendo um valor por um serviço prestado que ele não poderia ter prestado. Então, quando ele recebe, ele não pode declarar aquilo como dividendo. Então, ele vai ter que pagar o imposto. E se fosse dividendo, seria até livre de imposto. Exato. Mas não é. Ele pensa que seria livre de imposto, mas não é, porque não é dividendo. Já começou a premissa, já foi errada, quando ele for ter que declarar, vai ter que declarar como pessoa física. E aí cai nos 27,5. 27,5. É um prejuízo pro médico. E por que então as terceirizadas fazem isso? Primeiro que elas sabem que se realmente, por exemplo, às vezes eles não passam a escala de plantão do mês. Eu tô tranquilo, eu sei que eu vou ter aí minhas horas de plantão o mês que vem, e aí ela não passa. Por que você não me passou? Né? Eu vou cobrar isso então de vocês, porque você tinha que ter me passado, eu já tava programado, eu não aceitei o plantão no outro hospital porque eu já tinha me comprometido com vocês. Fala, não vou. Não quero. Aí você vai buscar o Poder Judiciário e fala, mas não dá, o contrato que você tem com ele, você nem pode questionar porque ele não te trouxe plantão nenhum, porque você é sócio, você não é um prestador de serviço. Loucura. E aí eu mostrei pra vocês a jurisprudência recente, que uma médica ingressou com uma ação judicial requerendo os honorários, que ela firmou esse contrato e não recebeu, a terceirizada acabou não pagando, e o juiz falou, não dá. Você não tem um amparo. Então, por isso que é interessante isso que vocês estão fazendo, trazendo essas informações, porque daí todo mundo vai saber. Perfeito, acho que esse é o objetivo, né? Agora que tá querendo dar mortal de costa. O pessoal já vai pausar o podcast para ligar lá pros amigos, ou então para ver qual que é o regime tributário, vai ver como é que tá a cabeça na mesa agora. E o correto desse contrato seria um contrato de prestação de serviço. Claro. Né? Então, assim, por que eles não fazem? Porque é um trabalho, você tem que fazer um contrato de prestação de serviço único com cada médico. Aí os médicos, eles precisam ter CNPJ, empresa constituída, e às vezes os médicos não têm. Então ele vai falar, olha, então vai lá, constitui sua empresa. E ele precisa ter um corpo legal, né? Um X de médico para conseguir fechar o contrato com essa entidade, né? Hospitalar, pública. Então ele traz o pessoal, não precisa de nada, só CPF. Eu mando o motoboy com o contrato no seu apartamento. Tem isso também. Assina lá. Tem isso. Você nem lê, pronto. Nem sai de casa. Loucura. É assim mesmo. Muito impressionante. Fugindo agora um pouquinho da área fiscal, mas igual você falou que trabalha também, né, dentro de hospital e tudo, quais que seriam, assim, os principais problemas que você identifica e quais dicas você daria para essa parte mais, assim, de prontuário médico, consentimento informado, responsabilidade ética ali do médico? O que você percebe, assim, que está mais deficitário, assim, que dicas que você daria para quem está nos ouvindo aí? Legal, uma pergunta bem bacana, né, um questionamento bem importante, porque, assim, o médico, ele tem o prontuário médico, que é um instrumento que o médico está super acostumado, mas ele vê esse documento como o objeto principal mesmo dele, que é a comunicação entre a equipe multiprofissional. Só que, na realidade, o médico, ele é o autor daquele documento, né? Então, a responsabilidade ética do médico é colocado pelo Código de Ética Médica na elaboração desse documento, que tem que ter ordem cronológica, feito legível, na grande maioria das vezes em hospital, geralmente público, às vezes não tem um prontuário digital, né? Eletrônico ou digital. Então, ele tem que ser feito realmente da maneira correta, porque é obrigação do médico e está lá no Código de Ética Médica. Se não fizer esse prontuário da forma correta, não trouxer a anotação, fazer um Ctrl-C ou Ctrl-V, o problema do eletrônico, do digital é isso. Verdade. Aquele Ctrl-C e Ctrl-V. Então, o médico vai aí infringir a ética médica e ele pode ser realmente denunciado no Conselho Regional de Medicina, ter uma sindicância, um processo ético profissional, pode ser imputado, uma penalidade. Então, o prontuário médico, além desse documento ético importante, ele é uma prova pré-constituída, porque você fez lá um ano atrás, um mês atrás, de que realmente o ato médico foi efetivado da maneira colocada pela literatura médica. Aquilo vai te amparar juridicamente caso você precise apresentar esse documento como prova num processo judicial ou na defesa de uma sindicância ou um processo ético profissional junto ao Conselho Regional de Medicina. Então, é um documento
tão importante. Com certeza. Porque às vezes o médico procura e fala assim, olha, tô aí com uma sindicância e tal. Fala, então tá, vamos ver o prontuário. Você pega o prontuário, aí não tem muita defesa pra fazer. Sabe, Ctrl+C, Ctrl+V, evoluiu, ou, por exemplo, dor abdominal. Conduta mantida. Conduta mantida. Você fala, e daí? O que aconteceu? Cadê a anamnese, né? Cadê o diagnóstico, hipótese diagnóstica? Quais foram os exames que foram solicitados? Não tem como fazer defesa. O advogado, ele fica engessado, porque ele vai basear na literatura médica e nas anotações do médico, né, do prontuário. Então, o prontuário, eu sempre falo assim, é uma comunicação que às vezes não é uma comunicação muito eficaz, infelizmente. A gente entende também que a consulta às vezes é rápida, você tá lá no plantão, uma correria, mas imagina, por exemplo, uma troca de plantão, que o plantonista não trouxe as informações tão corretas ali para você. Você vai buscar essas informações no prontuário médico. Se aquele prontuário médico não tá legal e acontece alguma coisa com esse paciente, a responsabilidade é sua. Seu CRM tá no jogo, tá na reta. Exatamente. Então, ele tem que ser feito de uma forma realmente... parece que é chato a gente bater em cima disso, mas o médico, a partir do momento que ele tem a consciência de que é um documento que vai realmente resguardar o exercício da profissão e o seu CRM, ele acaba elaborando de uma forma muito mais consciente, né, e muito mais detalhada, porque realmente isso pode servir aí para livrar de uma responsabilidade civil, numa ação judicial, por exemplo, de erro médico. Às vezes o paciente fala, né, erro médico. Aí você vai analisar o prontuário, vai analisar os exames, o termo de consentimento informado, não teve erro médico. Foi uma intercorrência, foi uma heterogeneia. Intercorrências podem acontecer, né? Normal, assim. Normal. Entendi. Né? Caramba, é muita informação, né? Não, é muita informação, mas assim, que assim, igual essa questão do prontuário. Poxa, é lógico que ninguém gosta de preencher documento, ninguém acha isso a melhor parte do trabalho, só que acaba servindo como uma defesa, um escudo ali, né? A única defesa, né? Porque depois vai ficar me disse... E pode ter divergências também, né? Porque não é só o médico que faz o prontuário, a enfermagem faz o prontuário, a fisioterapia faz o prontuário, e vamos supor que começa a ter divergência e o delas são muito melhor preenchido, e o do médico não tá. Aí ele roda também. Não, falou tudo. O senhor falou tudo. Porque geralmente vai confrontar as informações e o relatório da enfermagem geralmente é muito completo. É verdade. E aí, às vezes você até conseguiria demonstrar que não teve uma conduta indevida, mas com a anotação do relatório da enfermagem, aí não tem o que fazer. Ou não, ou às vezes o relatório da enfermagem salva, né? Tem então isso tem isso também. Verdade. E aí, vamos supor que aconteceu algum litígio ali, algum processo, vamos começar assim, administrativo, né? O CRM tá indo atrás. Como que é melhor esse médico ou esse vascular proceder? Ele já ir atrás de um advogado nesse momento? Ou ele vai lá no CRM entender primeiro o que aconteceu? O que você sugere? Olha, o médico não é obrigado a constituir um advogado para fazer uma defesa. Na sindicância é uma manifestação, porque a sindicância é uma análise prévia para saber o que está acontecendo, o que foi, entender. E aí, caso realmente o conselheiro sindicante verifica, né, através daquela denúncia, que houve infração ética, tanto do Código de Ética Médica quanto das resoluções colocadas pelo Conselho Federal de Medicina, é instaurado um processo ético profissional, que aí tem que fazer uma defesa prévia, rolar testemunhas, e aí vai. Segue um rito processual como se fosse um processo judicial, né? Então, o médico não é obrigado a constituir um advogado, não precisa, nem na sindicância e nem no processo ético profissional. Mas como esse processo ético profissional segue um rito processual, é muito importante que você tenha uma orientação, uma assessoria jurídica que entende disso, né? Olha, teve alguma nulidade aqui, você não foi citado, você deveria ter sido aberto um prazo para você se manifestar desse documento que chegou. Então, às vezes, o médico não tem essa consciência, né? Esse conhecimento. Às vezes eu nunca tenho. Mas dá pra fazer a sua própria defesa. Aí ele vai utilizar o prontuário médico. O senhor tinha perguntado do TCI, que é o termo de consentimento informado. É um documento super importante também. Porque é um documento que traz informação ao paciente. O paciente precisa ter informação daquele procedimento que ele vai ser submetido. Por que ele precisa dessa informação? Ele precisa saber se ele vai querer ou não se submeter a isso. Sim. Então é a autonomia do paciente. E assinou. Como que garante a autonomia? Entregando esse documento.
E esse documento, ele tem que ser entregue antes da internação, porque daí tem que dar tempo para aquele paciente decidir. Eu vou querer, eu não vou. Por exemplo, às vezes um procedimento vascular que ele precisa ficar com repouso por algum tempo. Às vezes ele nem pode ficar tanto tempo de repouso, mas se ele não ficar em repouso, pode ter uma complicação. Então, essa informação é importante, porque se ele não ficar com aquele repouso ideal, tô dando exemplo, nem sei se tem, Sim, mas enfim, claro, só para entender. Se ele não ficar com aquele repouso, e você colocou lá, o médico colocou bonitinho que ele precisa ficar de repouso, e ele não ficar e tiver alguma complicação, a culpa é dele. Entendi. Não é do médico. Então, olha que documento importantíssimo. Aí, às vezes, ele aciona o Poder Judiciário, olha, tive uma complicação, me deu uma trombose, e fala, mas você recebeu o termo de consentimento informado, você sabia que você não podia praticar atividade física, dirigir, e você fez tudo ao contrário. Entendi. Então, é culpa exclusiva dele. E aí não recai nenhuma responsabilidade sobre o médico. Olha que importante esse documento. Extremamente. Extremamente importante. E com relação a esse processo, este mesmo processo, virar judicial ou teria que acontecer, por exemplo, o paciente entrar pelas vias jurídicas, não ser um processo administrativo mais? Esse processo pode virar jurídico ou tem que fazer em paralelo, por exemplo? Não. Esse processo, quando tem uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, é um processo que fica na área administrativa, né? Tá. Dentro do Conselho Regional de Medicina. É um. Então, a sindicância pode virar um processo ético profissional e pode ter recurso no Conselho Federal de Medicina e tudo mais. Tá. Agora, e não tem nenhuma penalidade pecuniária. Tá. Então, os processos... Você não pode ir para cadeia, por exemplo. Não. Os processos dentro do Conselho Regional de Medicina, as penalidades que podem ser imputadas ao médico é uma advertência confidencial, uma censura confidencial, uma censura pública, a suspensão do exercício profissional e a cassação. Nossa. Então, são 5 penas. São os piores aí, né? Aí é horrível, aí né? Tem que ser uma... E acontece muito. Que a gente nem fica sabendo, né? Acontece. Por exemplo, pena de cassação, ela é quando tem realmente, transitou em julgado, acabou o processo ético profissional, a pena de cassação, ela é publicada no Diário Oficial e em diário de grande circulação que aquele médico era inscrito. A carteira dele é apreendida, né? Recolhida. Então, é bem sério. Entendi. Agora, se o paciente quer também... talvez ingressar com uma ação judicial, daí a ação judicial é valor pecuniário, porque daí ele vai buscar uma reparação de um dano ou moral ou material. Então, no CREMESP, são penalidades que são aplicadas ao médico, penalidades referentes à infração ética, ao exercício profissional, isso. E no Poder Judiciário, são indenizações de dano material ou dano moral que aquele paciente entende ter sofrido. E curiosidade, você tem visto um aumento dessas punições? No conselho? Tem. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas tomaram mais com as redes sociais, as pessoas com o Dr. Google, né? Porque todo mundo é médico, vai pra consulta. Já chega... Não, e que esse GTA, né? Chat GPT. Gente, não ficou pior? Eu acho que eu ainda não senti essa diferença, pelo menos nos pacientes, mas eu acho que vai piorar. Já deve estar acontecendo, acho que eu que não tive ainda essa... porque a pessoa tem uma informação que não é técnica, e ela acha que sabe de tudo. Então ela chega na consulta e fala, doutor. Doutor. Não é, doutor? Exatamente. Então, assim, com o avanço, né, da tecnologia, isso é muito bom, né? A gente vê a telemedicina. Claro, então, o avanço é maravilhoso. Mas ele tem essa parte que não é tão bacana, né? Tem os prós e os contras em relação a isso, né? Porque antigamente não se tinha tanto conhecimento, os pacientes não tinha tanto conhecimento em relação a, por exemplo, eu vou fazer uma representação no CRM. Hoje todo mundo já sabe. Nem sabia que tinha. Nem que tinha como fazer, né? Hoje já sabe. Então, ele já sabe, vou procurar meus direitos, que é sempre assim, vou procurar os meus direitos, aí é CRM e Poder Judiciário. E o processo também, às vezes, não fica só na esfera civil, pode ir para a esfera penal. Aí também é grave. Mas aí eu acho que é a pior das hipóteses. É a pior, né? Acho que todas, né? Porque uma vai ali, a ética é o seu CRM. É péssimo também. Outro é financeiro, outro é em relação à sua restrição da sua liberdade. Então, é complicado, né? Acho que é difícil escolher, né? Todos são péssimos. Senhora. Então, infelizmente, teve, sim, um aumento. E os conselhos, eles são bem legalistas em relação a avaliar, analisar. Então, é um processo muito sério, né? Então, por exemplo, alguma denúncia referente à especialidade vascular. Geralmente, dentro dos conselhos, tem câmaras técnicas especializadas naquele assunto.
Então, realmente, aí às vezes o paciente pode falar, mas aí é médico julgando o médico. Não, os médicos ali, eles estão realmente para ver se houve uma infração ética. E o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, ele é instituído por lei. Então, é sério. Tanto para o paciente ficar tranquilo em relação a isso, porque ele pode ter realmente um amparo ali, e quanto do profissional também, sabendo que quem está analisando são profissionais da área, especialista. Então, é uma análise técnica mesmo, não só da parte ética, mas todos os processos, eles são levados a conhecimento da assessoria jurídica do Conselho Regional. Então, realmente é um procedimento muito sério, e as pessoas que estão envolvidas ali conhecem a legislação e as resoluções. Então, porque acho que tem que ser mesmo alguém com conhecimento técnico, porque senão ele vai ler lá o prontuário e não vai entender exatamente se faz sentido aquela reclamação, aquela queixa ali ou não, né? E, assim, eu acho que a gente passou por fizemos uma bela revisão aqui sobre o assunto. Da questão tributária, tem alguma coisa assim que a gente não tenha te perguntado, mas você acha interessante às vezes passar? Porque eu acho que a gente falou bem aqui, né, da parte de regime societário. A gente até... uma coisa interessante, né, antes aqui de começar, ela mostrou aqui pra gente, a Ana mostrou um caso que ela ajudou, né, auxiliou, e a diferença absurda que aconteceu de pagamento de imposto foi coisa de quase 80%, né, no fim dos meses. Achei super interessante, acho legal passar aqui pro pessoal também. E, bom, acho que eu queria agradecer a sua presença aqui. Não, tenho certeza, né? Queria agradecer, foi muito... deu para elucidar bastante aqui. Tenho certeza que o pessoal vai revisar tudo que tá fazendo agora na prática aí. E gostaria de agradecer pela sua presença aqui. Doutor, obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. Admiro o trabalho de vocês, muito bacana. É muito legal, né? Jovens, vocês são jovens médicos, nós somos jovens. E a gente tá levando essas informações bacanas, essas informações técnicas que vocês levam em referente à especialidade, mas também se preocupar em levar essas informações que trazem realmente um impacto significativo aí no dia a dia profissional. Obrigada também, doutor Renan, pelo convite. Nossa, fiquei bem feliz. Legal. Isso aí, volte sempre. Sim, estarei aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.